Bom, então, agora vamos dar início aí ao nosso trabalho, no nosso vídeo aí, que tem foco no conforto animal e na temperatura dos animais. O nosso grupo é composto pelo Gabriel Reck, pelo Vitor Pareita, por eu, Matias Caramori e também pelo Marlon Girardi. Então, iniciando aqui, eu vou dar uma definição e um conceito básico e amplo do que é o mesmo conforto animal. Basicamente, então, ele é o estado de satisfação com o ambiente que circunda o animal. Ou seja, dependendo do ambiente, isso vai variar aí no conforto animal do plantel aí. Lembrando que o comportamento natural dele, ele costuma regular aí, o conforto animal dele. É claro que em situações extremas o comportamento natural ele não dá conta de regular esse desconforto térmico. E daí a gente tem que usar alguns fatores que vão influenciar nisso aí. É importante também lembrar que ele difere entre raças e espécies. Aqui no caso do trabalho, a gente vai falar especificamente sobre bovinos, sobre suínos e sobre aves. Aqui nós temos um gráfico que correlaciona três médias de temperatura, as quais mostram aí o desempenho do animal e o que ele está passando. Primeiro eu vou falar sobre a hipotermia, a qual é o estresse de frio do animal, né? Abaixo dela aí nós temos a morte do animal. Acima dela nós temos a homeotermia, a qual é o estado ideal do animal, a qual ele se comporta melhor, ele sofre menos desconforto e consequentemente ele produz mais, né? Acima dela então nós temos a hipertermia, a qual é o estresse de calor do animal, e acima dela também a morte do animal. Então, lembrando, ahn, a gente, de acordo com os estudos nossos aí, os animais que a gente estudou, todos eles têm um comportamento em comum, ou seja, os animais que estão aí que acabaram de nascer ou estão na, até o período médio de vida, eles tendem a precisar mais de calor e sofrer mais desconforto térmico, ou seja, é necessário um manejo mais cuidadoso e mais adequado nesses animais no início de vida, né? Tanto para os bovinos quanto para o resto aí que eu citei. Então, aí sobre os fatores que influenciam no conforto térmico em geral. O primeiro deles que eu vou falar é a inibição de radiação solar, ou seja, um local que tem mais radiação solar, que incide mais radiação sobre o animal ou sobre a localização, sobre o lugar que você está fazendo o manejo, a qual tenha mais radiação solar, prejudica o animal e gera mais desconforto a ele. Ou seja, um lugar com mais incidência de sombra leva ao relaxamento e menos desconforto do animal. Outro fator também imprescindível é a umidade relativa, a qual varia aí de espécies, de raças, mais de espécies no caso, né? A umidade relativa ela tende a estar ligada bastante com incidência com o surgimento de doenças, né? Porque nem todo lugar do animal a gente vai conseguir estar checando o tempo inteiro. E tem lugar que é só o animal que consegue acessar, né? Praticamente. Também outro fator que nós temos é a velocidade do vento. A velocidade do vento, ela é um fator essencial também, porque ele pode afetar tanto negativamente quanto positivamente aí no animal. A umidade do vento, a velocidade do vento, ela é um fator que está bastante atrelado ao que a gente pode instalar em relação a ventiladores e etc, que pode auxiliar aí no animal. Outro fator também é a aspersão de água, que principalmente está atrelado a suínos e a gado de corte, que são em manejo extensivo, né? Outro fator também são a localização. A localização, se vai ser numa baixada, que se vai ter mais umidade ou não, isso aí vai afetar na respiração do animal, no conforto dele. Outro fator também é o material da construção, se vai ser madeira, se vai ser misto, se vai ser alvenaria. Isso aí vai afetar aí na condutividade térmica do local, ou seja, um lugar que tenha menos condutividade térmica pode levar aí o estresse de frio do animal, ou estresse de calor quando tenha alta condutividade térmica e menos ventilação, né?
também tem várias construções aí, tipo, não só construções, mas métodos que a gente adota aí para auxiliar nos animais, como por exemplo na bovinocultura leiteira, que seria o compost barn aí, que a gente conhece, que é um local de terra, né, que os animais utilizam para fazer o descanso e, consequentemente, além de ajudar na produtividade, aumenta o conforto deles. Outro fator também é a orientação, leste e oeste, a qual o surgimento do sol, como vocês sabem. Ou seja, um local que por exemplo, a meio-dia esteja com mais incidência solar, consequentemente vai gerar desconforto do animal. Isso aí também entra na inibição de radiação solar. Ou seja, a orientação, se ela for num local ruim, vai ter mais incidência de radiação solar, ou se for num lugar bom, pode aí ter mais incidência de sombra em horários de pico, né? Em horários que tenham mais ação do sol, né? Acabou. O manejo animal de conforto sobre essa característica, ele não implica só em questão da qualidade de vida do animal, ele implica diretamente no bolso do produtor, independente da cultura. Por exemplo, uma vaca, um bovino que esteja em desconforto animal, ele pode perder desde taxa de produção diária média, uma baixa na proteína e na gordura do leite, e isso implica na qualidade do produto final. Essas características são importantes de levar em conta, porque realmente vai ser levado a um prejuízo, e ninguém quer um prejuízo, né? Esses são os prejuízos térmicos, tanto por hipotermia e hipertermia, né? Assim, a gente tem que sempre evitar esses desbalanços, essas variações de temperaturas, podendo levar até a baixa temperatura pode levar até a morte ou cegueira, entre outros prejuízos, assim como a hipertermia. Então, é diretamente ligado à produção do produtor, ao lucro do produtor. E nessa característica, os bovinos, eles são homeotérmicos, então eles tentam manter, eles independem da temperatura do ambiente, eles conseguem fazer uma termorregulação, diferente de um réptil ou de um paquiderme. E essas características de temperatura que a raça aceita, que é confortável para uma raça, é diferente de outra, pelas características morfológicas de origem. Por exemplo, um Nelore, que é um zebu, ele vai ter uma temperatura máxima muito maior do que um europeu, por exemplo, um Angus, um holandês. Então, essas características, na hora da escolha, elas têm que ser levadas em conta. Principalmente também pelo máximo que o produtor de cada região consegue extrair dessa raça devido às suas variações de temperatura ao longo do ano. E uma forma muito interessante de adaptar esses animais a essa temperatura local é o cruzamento. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem a vaca girolando, que é um cruzamento entre um touro gir e uma vaca holandesa, que sai essa combinação com uma característica muito mais resiliente ao calor e aumento na produtividade do leite. Isso são maneiras baratas e eficientes, fora essa outras medidas, como aspersão de água, como já foi dito, sombreamento, tirar os bichos da radiação direta solar, e assim vai. São muitas medidas que a gente pode tomar para contrabalancear esses efeitos dessa temperatura, para entrar com o animal numa zona de conforto. Aqui são umas características da hipertermia, que é a ofegação excessiva, é aquele movimento de o bicho não consegue, é a perca de apetite, a salivação realmente para tentar trocar mais calor com o ambiente, e a
até mesmo a óbito, né? Porque o animal ele deita ali e não levanta mais, e assim vai. E a hipotermia, o animal, ele, por mais que ele ainda consuma um alimento, ele vai gastar essa energia produzindo mais calor corporal para equilibrar essa temperatura do próprio corpo, pela vasoconstrição da temperatura. Outros também sintomas são tremor involuntário, isso acontece até com a gente, quem dirá com o animal, né? E movimentos repetitivos com a cabeça ali, ficar quietinho no canto, se encolher. Isso são sintomas que provável está acontecendo. Mas lembrando sempre consultar um profissional da área, por exemplo, um zootecnista, um veterinário. Sim, mas a gente conhece os nossos bichos, então a gente pode falar. Em questão de temperatura máxima, uma holandesa vai ter uma característica diferente do Nelore, como já foi dito. A vaca leiteira, a holandesa, ela vai ter uma aceitação aí de, sei lá, 5 graus, de 5 graus Celsius a 25 a temperatura máxima, mínima de 5 e máxima de 25. Mas isso também muda com a umidade, com as características do ambiente. Unidade aqui eu trabalho sobre conforto animal. Eu vou falar sobre suínos e as suas trocas de calor que ele tem com o ambiente, e tanto até da fase da maternidade e do bom desempenho do suíno ao longo da vida adulta, né? Começar aqui sobre as trocas de calor, que são elas por condução, convecção, radiação e ofegação. A condução é geralmente, quando o animal ele se espalha, né, pelo piso, pelo chão, porque ele faz essa troca entre o suíno e o chão, que geralmente é mais frio. E tem por convecção, que seria a ação do vento, né, que modifica a temperatura do suíno, por radiação, que é o efeito do sol, até mesmo das lâmpadas, que aquecem o animal. E como podemos ver aí, o suíno ali que está sofrendo com a ofegação, né, que é uma das trocas de calor que ele tem com o ambiente, né. É um sistema para ele se resfriar, porque como ele não tem glândulas sudoríparas como a gente ou como um bovino, ele sofre muito mais para fazer essa troca de calor, essa troca de temperatura, né? Que vai até os pulmões dele, o ar entra pelos pulmões e resfria mais por dentro, né? Vou falar um pouco aqui da fase materna, que tanto os leitões quanto a porca, a porca ela tem que ter uma temperatura de entre 16 graus até 24 graus, né? Acima disso ou abaixo disso ele começa a perder desempenho, começa a ficar mais cansado. É uma temperatura ali equilibrada para ela. Uma ventilação adequada, tanto por causa do efeito estufa, uma umidade ideal de 50% até 70%, que é a umidade ali que o animal não sofre com ação fúngica, e também ele não sofre com a temperatura mais elevada, que ele não teria, né, como fazer uma boa troca de calor com o ambiente em umidades mais elevadas ou abaixo disso, né. Vou falar um pouco aqui sobre os leitões, que eles precisam, como eles são pequenos, então eles têm uma capacidade de manter uma temperatura boa, uma temperatura ideal. Eles precisam do ambiente mais aquecido, entre 28 graus Celsius até 32 graus Celsius.
Isso se dá pelo uso de lâmpadas, aquecedores, piso, até mesmo piso aquecido. Tanto quanto eu falei ali, de uma ventilação adequada. E uma curiosidade é que os leitões eles ficam separados da porca, porque geralmente a porca ela tende a pisotear os leitões quando eles estão mais perto ou até mesmo deitado ali com ela. Então eles têm que ter uma temperatura confortável para eles nos chamados crips, que é onde o leitão ele fica, né? E a porca ela tem que ter uma temperatura ali também ideal para ela. Se fica muito frio, o leitão vai para perto da porca e ocorre muito mais a mortalidade por até mesmo esmagamento. Bom, então eu vou estar falando sobre aves de corte e as suas características aí em relação à temperatura e conforto térmico. Então, no início da vida, os pintinhos eles necessitam de uma temperatura que fique entre 31 e 33 graus e na fase adulta aí entre 20 e 23 graus. No início da vida do animal, ele precisa de mais temperatura, porque essa temperatura não vai servir só para aquecer ele, mas também para auxiliar no seu desenvolvimento. Então, se ele tiver um desconforto térmico, ele vai direcionar parte dessa energia para estar se aquecendo e essa energia então não vai ser voltada para o seu desenvolvimento. Então, o desenvolvimento desse animal vai ser mais tardio e também pode acarretar na perda de alguns animais aí se estiver sofrendo algum tipo de desconforto térmico. Então, e um fator importante também é a alimentação na produção de energia, né? Uma alimentação balanceada aí vai auxiliar esse animal a não ter um direcionamento de forma errada, vamos dizer assim, na produção de proteína e também das penas do animal, que são importantes para o aquecimento da ave. Então, o manejo ideal seria uma manutenção da umidade entre 40% e 70%, a utilização de geradores ou tecnologias assim na granja que auxiliem o produtor aí, na hora do manejo, a manutenção da cama do aviário também, ter uma cama do aviário de forma ideal para que esses animais aí não estejam sofrendo desidratação, e um controle de qualidade de água. Essa água tem que ser uma água pura e que esteja em condições de temperatura também ideais, né? Porque em caso de necessidade, esse animal não pode estar ingerindo uma água que, ao invés dele frescar, ele vai estar ajudando ele a se aquecer ainda mais, né? Então aqui tem uma tabela que mostra mais ou menos como funciona essa relação de temperatura e a idade do animal, né? No início da vida do animal, como já falei anteriormente, ele precisa de mais temperatura para se aquecer e para o seu desenvolvimento. A partir aí da quarta semana até a sétima semana, aí ele vai precisar de menos temperatura, aí, que ele já vai ter uma boa formação de proteína e também de penas. Logo ele vai perder menos calor e vai conseguir manter a sua temperatura corporal aí mais estável. Então, por que regular a temperatura do oviário é necessária? Então, são fatores importantes aí que ajudam na produtividade, na diminuição de perda de aves e problemas de crescimento aí que vai estar afetando aí no seu desempenho aí. E no decorrer do tempo aí ele vai ter um crescimento mais, vamos dizer assim, acelerado no tempo certo. Então, né, é o ideal que aconteça na granja aí, como se tudo estivesse correndo normalmente, né? A maior produtividade aí tá criando aves que não tenham nenhum tipo de deficiência, e aí na hora do abate ou da comercialização desses animais aí o produtor não tenha nenhum tipo de prejuízo, né? A gente sabe que algumas técnicas aí são usadas nas granjas, desde
desde auxílio da internet aí, que como na nossa região aí, nos meses de inverno faz muito frio e nos meses de verão faz muito calor, então o pessoal usa dessas ferramentas aí, por exemplo, no inverno tem uma fornalha que aquece o aviário, é uma turbina que joga um ar quente para dentro do aviário e vai estar aquecendo o aviário. E nos dias de verão, aí de calor, tem esses ventiladores aí que ajudam na dispersão do ar, refrescando o aviário e também na dispersão de gases que são produzidos aí pelos animais, né? Então seria isso o nosso grupo. Agradeço a todos a atenção e seria isso. Não, tá. Eu não mostrou o fim. Os três. Então, pega a gravação. Depois ele falou